Oi, gente. Boa tarde. Obrigada por vocês terem vindo. O intuito e objetivo dessa aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que é o planejamento de cuidado do paciente, e aí isso acaba englobando o que são diretivas antecipadas de vontade e o que é o plano avançado de cuidado. E aí a gente vai entrar um pouquinho num assunto polêmico, que é a extubação paliativa, que eu acho que acaba pegando um pouquinho do pessoal de todo mundo também, certo? Comigo está a Marinete, que é a nossa enfermeira da equipe de cuidados paliativos. Sintam-se à vontade para interromper, para perguntar, para questionar, ok? Por favor, não fiquem com dúvidas. Bom, o objetivo da aula, então, é a gente falar um pouquinho sobre as diretivas, o plano avançado de cuidado, sobre a extubação paliativa e os dilemas que a gente acaba vendo no dia a dia, tá? Qual é a diferença de diretivas antecipadas de vontade e plano avançado de cuidado? A gente tem uma definição reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Medicina, que fala que a diretiva antecipada de vontade são os conjuntos de desejos prévios e expressos do paciente sobre os cuidados que ele quer ou não que sejam instituídos quando ele perder a capacidade de se comunicar ou de se expressar. É uma definição extremamente ampla, é a única definição que é reconhecida no Brasil. Fora do país, a gente tem diversas diretivas já direcionadas para o paciente psiquiátrico, para o paciente neurológico, até para grávidas, né? Mas como a gente ainda está engatinhando, a gente tem essa definição mais ampla, é a definição que a gente acaba seguindo. Então, diretivas antecipadas de vontade feita diretamente com o paciente, certo? Plano avançado de cuidado são as instruções que os familiares ou que o procurador responsável legal por esse paciente dá para a gente. E aí eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso escolher muito bem quem é esse representante ou esse familiar, se ele vai respeitar ou não os meus desejos. A definição de plano avançado de cuidado não é reconhecido pelo nosso conselho, a gente está caminhando para isso, certo? No Brasil, esse estudo é muito legal. No Brasil, a gente tem registrado e a gente segue 4 modelos quando a gente fala num planejamento de cuidado desse paciente. Então, eu tenho o modelo 1 e o modelo 2, que são modelos extremamente simples e é o que a gente mais vê, e é o que a gente mais faz, que é aquela conversa direta com o paciente. O modelo 1, geralmente, é quando o paciente entra no hospital, já num estado um pouco mais crítico, e eu faço ali a diretiva do paciente de uma forma muito rápida. O modelo 2 já é um pouquinho mais planejado em relação ao consultório, eu dou uma prévia para o paciente do que as coisas de como as coisas vão se desenvolver com a progressão da doença. O modelo 3 e o modelo 4 são os modelos que eu mais gosto. De fato, o modelo 4 devia ser o que a gente faz no nosso dia a dia, que eu já tenho esse plano do paciente, quando ele entra no hospital, muito bem definido. Esse paciente já tem seu representante legal, esse paciente já tem as suas diretivas feitas. Qual é a diferença, gente, de quando eu faço um plano de cuidado quando o paciente entra no hospital para um paciente que já chega pronto? Quando o paciente está aqui, num estado de doença avançada, tem muita emoção associada, então eu não consigo pensar direito. Então, não necessariamente o plano que a gente faz aqui é o que condiz com os valores desse paciente, certo? Esse estudo é muito legal também porque ele faz um comparativo da América Latina inteira e mostra que o Brasil é o país que menos faz um planejamento de cuidado. A gente perde para o Paraguai. O país que mais faz plano de cuidado é a Costa Rica. E a gente não tem uma medicina extremamente avançada por lá, mas de fato é o país
que mais tem isso enraizado nesse sistema, certo? Eu acho que vale lembrar, porque quando a gente fala em respeitar valores do paciente, a gente volta muito esse cuidado e esse planejamento para o médico. Mas às vezes o paciente que está aqui, principalmente o paciente internado, não vincula muito bem com a gente e fala dos seus valores para as meninas da enfermagem, para a moça da limpeza, né? Às vezes para a dentista que passa uma vez só e a gente precisa instrumentar esses colegas a trazer isso para a gente conseguir validar. A psico também ouve muito plano de cuidado que às vezes não chega na gente por essa não sei, acho que medo, às vezes, de você falar para o seu médico, né? Porque a gente tem resquícios muito ainda de uma medicina muito paternalista, certo? E aí, pensando que a gente é o último país da América Latina a fazer plano de cuidado, a gente está instituindo, de forma da rede, um planejamento básico, que isso é nosso, é institucional, está no nosso sistema, e é o mínimo que um paciente que entra no hospital precisa ter preenchido, certo? Vale lembrar que esse documento a gente encontra ali na evolução médica, tem a evolução no cuidado paliativo, do lado tem ali a caixinha de diretivas antecipadas de vontade. Esse documento deve ser preenchido por qualquer colega, não necessariamente é da nossa equipe, tá? Porque o intuito é justamente esse paciente chegar e eu saber como eu vou cuidar desse paciente. E lembrando que o plano de cuidado, ele é fluido. Não é porque eu combinei com o paciente há uma semana, quando ele internou, de instituir algumas medidas, que uma semana depois ele mudou de ideia e não vai mudar, certo? Então, é fluido. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, só recapitulando, diretivas antecipadas de vontade, feito diretamente com o paciente, plano avançado de cuidado, feito com a família ou com o procurador legal, certo? Por que que é importante eu saber disso, saber a diferença e ter isso registrado? Porque eu só posso falar de retirada de suporte avançado, de uma extubação paliativa ou suspensão de qualquer tratamento, se eu tenho um plano de cuidado registrado. E aí é registrado, não precisa ser legalmente. Eu preciso ter registrado em prontuário, porque prontuário é documento médico, é documento legal, certo? Vocês estão ouvindo falar também sobre testamento vital, certo? Qual é a diferença? Testamento vital é uma diretiva antecipada que você registra em cartório. No Brasil, a gente não tem lei específica para isso. Então, para nós, não tem um peso maior se o paciente chega com uma diretiva ou chega com um testamento vital, certo? Então, legalmente, para nós não faz diferença, mas algumas famílias e alguns pacientes sentem mais segurança de registrar isso em cartório, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho sobre algumas definições que a gente também precisa saber antes de a gente falar de retirada de suporte avançado, de extubação paliativa. E aí eu vou falar da resolução 355 do CREMESP, que todos nós devemos ler e conhecer. Porque nela eu vou mostrar a diferença do que é um tratamento potencialmente inapropriado, do que é um tratamento fútil, e ali eu tenho as cinco principais que a gente vai passar, os 5 passos que a gente precisa para fazer a retirada. Bom, o que é um tratamento potencialmente inapropriado? É um tratamento que tem alguma chance de alcançar um objetivo fisiológico, mas se um paciente não está de acordo com esse procedimento, eu posso não realizá-lo, certo? Fez sentido? E a gente tem um exemplo disso, Mari. Para quem não sabe, a minha mãe ela tem Parkinson e a doença da minha mãe já está num estado avançado. Ela tem aí uma funcionalidade, um PPS de 40%, ou seja, ela precisa de ajuda para andar, para comer, para se vestir, para tomar banho, ela precisa de ajuda para todas as atividades básicas de vida diária dela. E a gente às vezes conversa alguns assuntos e ela já falou que não quer sonda e não quer
gastrostomia. No entanto, para o paciente que tem Parkinson, talvez ela se beneficiaria de ter uma gastro ou uma sonda para administrar medicações para o próprio controle do Parkinson. No entanto, ela falou já, eu não quero nada na minha barriga, eu não quero nada no meu nariz, mesmo sabendo que isso pode trazer um benefício, mas é um valor para ela não ter a sonda. Então, nesse caso, o profissional de saúde pode Não indicar. não indicar, mesmo sabendo que vai ter um benefício, porque é um valor para ela não ter Fez a sentido esse sonda. exemplo da Mari? Uma gastrostomia num paciente com Parkinson avançado que vai começando a apresentar disfagia também, dificuldade de engolir e que eventualmente vai precisar de uma via alternativa alimentar ou até para medicação. Então, é um tratamento que pode alcançar o que a gente considera cabível, né, benéfico para o paciente, mas ele não quer. Então, isso é um tratamento potencialmente inapropriado, certo? Tratamento fútil. Tratamento fútil é aquele que não tem a mínima indicação técnica. Eu não vou alcançar nenhum objetivo fisiológico, biológico se eu instituir esse tratamento. E aí, gente, é uma decisão técnica, certo? A gente veio de uma medicina muito paternalista, onde o que o médico falava que deveria ser feito era feito e a família baixava a cabeça. E a gente foi para um extremo agora de uma medicina que a gente virou garçom. Que a gente vai com uma bandejinha e o senhor gostaria de ser entubado, o senhor gostaria de uma droga vasoativa, o senhor gostaria de uma NPT, né? Isso não pode acontecer. Que conhecimento tem a família para decidir se uma intubação é benéfica, se uma reanimação é benéfica, se uma diálise é benéfica? O conhecimento é nosso. A gente não pode ser paternalista, a gente não pode ser garçom. A gente precisa ser um guia e mostrar para essa família que alguns tratamentos são fúteis. E não é porque eu quero antecipar o fim de vida, não é porque eu não quero cuidar de um familiar, mas é mostrar que colocando esses dispositivos ou fazendo tais tratamentos, eu vou estar fazendo uma distanásia. Eu vou estar prolongando a vida desse paciente com sofrimento sem benefício nenhum, porque eu não vou trazer ele de volta, certo? Então, quando eu falo em tratamentos fúteis, independente da demanda da família. São tratamentos que não têm indicação técnica. Ah, Marcela, impossível. Impossível mesmo e a gente sofre muito com isso, né? Mas é tentar achar um meio termo, é tentar achar um meio do caminho. E lembrar que eu fiz um juramento para cuidar de quem está ali na cama. E, obviamente, eu vou olhar para a família, mas a minha prioridade é quem está ali, certo? Então, tratamentos fúteis, tratamentos que não vão trazer benefício nenhum, e aí cabe a gente explicar muito bem para essa família o porquê não. E não só falar, não vou dialisar seu pai, vira as costas e tchau, né? Então, ser guia, gente, precisamos ser guias, precisamos direcionar essa família para entender a não indicação de alguns suportes, certo? E aí, ainda nessa resolução, eu entro na retirada de suporte avançado de vida. E aí eu preciso de 5 pré-requisitos para eu não instituir ou retirar qualquer tratamento. Esses pré-requisitos são: esse paciente precisa de fato estar numa fase terminal de doença, certo? Que ele não vai ter benefício com essas medidas ou com essa retirada, certo? O objetivo da SAV, da retirada do suporte avançado de vida, é permitir uma evolução da doença de maneira natural. Permitir uma evolução de doença natural é igual ortotanásia, certo? Distanásia eu prolongo a vida com sofrimento, ortotanásia eu respeito o ciclo natural da vida, tá? Eu preciso de 3 médicos para eu falar em retirada de suporte avançado. Eu preciso o médico titular de acordo, geralmente o intensivista de acordo e alguém da equipe de paliativo.
certo? Se eu não tiver acordo desses 3 médicos, eu também deixo de ter o meu respaldo, sabe? De que eu parei tirei um suporte avançado de vida, mas eu não falei com o titular, eu não falei com uma equipe de paliativo, e aí eu perco toda a minha credibilidade, tá? Precisa estar da vontade do paciente, quando não do paciente da sua família. Não é porque o tratamento tá fútil, está sendo fútil, que eu vou chegar para a família e vou falar, ó, gente, é fútil, eu vou desligar a ventilação. Não, meio do caminho, certo? É explicar tudo para a família o que está acontecendo e lembrar que a gente vai seguir os princípios da ortotanásia. E que todos os cuidados paliativos desse paciente sejam instituídos depois dessa retirada. Lembrando que no Código de Ética de Enfermagem, isso, gente, é muito importante também. Os profissionais de saúde, a gente tem que ter domínio. Eu sei que é uma coisa chata, que ninguém gosta das aulas de ética, de bioética, desses assuntos, mas a gente tem que ter domínio, minimamente, do que diz o nosso Código de Ética. E também devemos ler o que fala o dos outros profissionais, o que diz aí a Sociedade de Bioética também sobre alguns assuntos. Então, no Código de Ética de Enfermagem, está lá escrito que a gente tem que respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou seu representante legal na tomada de decisão, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Ou seja, se o paciente fala o que ele quer ou a maneira com que ele quer ser tratado, a gente tem que fazer o possível para respeitar isso daí. Muitas vezes a gente acaba tendo que advogar pelo paciente. Quem utilizou esse termo foi uma enfermeira paliativista lá de Londrina, uma das primeiras do Brasil. Ela fala, muitas vezes, os profissionais de saúde são advogados daquele paciente, porque eles têm a missão de zelar pelo desejo do paciente. Como a enfermagem está ali muito próxima, então a gente sempre está falando e está sempre conversando com as equipes para manter isso daí. A gente tem que respeitar as diretivas antecipadas da pessoa. Então, o que está ali no prontuário, que é feito pelo médico, a gente tem que respeitar. E se não está lá escrito pelo médico, é nosso dever de informar a equipe, de informar o médico, de informar a todos os desejos daquele paciente, porque muitas vezes ele vai falar para o técnico: ah, eu não quero mais fazer a quimioterapia, ah, eu já estou cansado. E o técnico vem e fala, então a gente tem o dever de compartilhar isso com a equipe de saúde, porque nós temos que respeitar as diretivas dessa pessoa. E também a gente tem que respeitar pudor, privacidade, intimidade da pessoa em todo o ciclo vital, nas situações de morte, inclusive no pós-morte. Eu vejo que nós somos privilegiados por cuidar do corpo da pessoa depois que ela morre também. E isso é algo que dignifica muito e que traz um conforto para a família nesse momento do óbito, porque não é só, fez a extubação, a gente está tudo certinho, aí a pessoa morreu, e aí, como é que fica depois? Como é que fica depois? A gente continua cuidando e dando sempre o nosso melhor para manter a dignidade daquela pessoa, inclusive no pós-morte. Isso daqui está no nosso código de ética. Muito bem, vamos para a extubação. Classificação da extubação: extubação clínica eletiva, a extubação de alto risco de reintubação e a extubação paliativa. Tem outra definição que tem sido muito usada, mas no HC, que a gente ouve muito, os meninos, os residentes da terapia intensiva que passaram lá, ouviram muito, que é a extubação de mão única. Mas a extubação de mão única não tem uma definição, não tem uma definição aceitável, nem, enfim, reconhecida, era a palavra. Não tem uma definição reconhecida, então eu tirei do slide, porque senão a gente vai causar um pouquinho de confusão. Bom, nos principais guidelines europeus, principalmente, a gente tem mudado o nome. A extubação tem sido chamada de extubação compassiva, porque já tem um tabu muito grande em relação à palavra paliativo. E aí a gente tem dois caminhos. Tem o pessoal que defende muito, não, a gente precisa falar que é paliativo e mostrar o outro lado.
E tem gente que tá, ok, a gente precisa amenizar um pouquinho o que essa palavra traz, certo? Então, em alguns protocolos, vocês vão ver essa definição de extubação compassiva, certo? É um termo utilizado para retirada do tubo orotraqueal. Muito simples, aparentemente, a definição. Mas, quando eu falo em retirada de suporte avançado, eu preciso lembrar que a extubação paliativa é o último suporte que eu vou retirar desse paciente, certo? Se eu cheguei numa futilidade terapêutica de um paciente, eu vou não mais ligar diálise, eu não vou mais subir droga vasoativa ou religar droga vasoativa, e o último suporte avançado é o tubo, certo? Por quê? E por que que é tão difícil para a gente pessoalmente falar em extubação paliativa? Porque quando você suspende uma diálise, você não liga mais o paciente na máquina. Quando você limita uma droga vasoativa, você não vai lá na maquininha e sobe o número ou baixa o número, certo? Você não instala mais uma dieta no paciente, você desliga a NPT. Mas a retirada do tubo existe, quando a gente fala de dilema moral, existe o ato de retirar. E isso tem um peso psicológico para a gente enorme, porque é a sensação que você fica de que eu estou retirando aquele suporte que está dando vida para o paciente. E não, né? Eu estou permitindo uma ortotanásia. Mas o ato de retirar, para a gente, psicologicamente, é muito grande, certo? Então, é difícil mesmo. Quando é que eu vou considerar uma extubação? Quando eu tenho um paciente com uma doença que não tem mais proposta curativa, estou numa fase terminal de doença, eu preciso ter conhecimento dos critérios de terminalidade e não só, esse paciente está refratário ao antibiótico. Por quê? Esse paciente não está mais tolerando dieta. Por quê? É a terceira intubação desse paciente. Por que que ele não vai sair mais dessa? Então, eu preciso ter muito claro, com critérios palpáveis, de por que esse paciente está nessa fase final de vida, certo? Declínio funcional irreversível, o nível de consciência, e aí a gente entra, quando a gente fala em nível de consciência, a gente entra num dilema também muito grande nos pacientes neuropatas, mas que não é o intuito dessa aula. E quando todas as tentativas de desmame ventilatório falharam. Tudo bem até aqui? Doença terminal, doença em fase terminal, irreversível, falha de desmame, critério de terminalidade, certo? Ok. Existem dois métodos de extubação compassiva: o desmame terminal e a extubação imediata. Aqui no 9 de julho, a gente usa a extubação imediata. E qual a diferença? O desmame terminal é um procedimento que dura mais tempo. Em contrapartida, eu consigo, os estudos mostram isso, eu consigo ter um controle melhor sobre os sintomas que os pacientes possam ter. Então, eu vou diminuindo os parâmetros lentamente a cada 5, 10 minutos, até os parâmetros mínimos, e vou observando esse paciente. De estar desconfortável, eu já vou lá e medico, né? Alguma coisa saiu do controle, eu tenho mais tempo para eu agir sobre o descontrole de sintomas. Em contrapartida, eu tenho mais tempo de procedimento, mais sofrimento para a família e para a equipe, certo? E aí eu tenho a extubação imediata, que é, de fato, eu desligo todos os parâmetros ventilatórios, faço toda a medicação necessária e adequada, e aí tiro esse tubo, certo? Não tem certo e errado, os dois são reconhecidos, vai muito da prática da equipe, vai muito do perfil, certo? E aí eu tenho uma preparação, obviamente, e aí a gente vai entrar um pouquinho no protocolo que a gente segue aqui no 9. É importante que nós temos que preparar os profissionais de saúde, preparar a família e o paciente. Então, quando a gente fala em profissional de saúde, não esquecer
dos três médicos tem que estar em comum acordo com a extubação, que é o médico assistente, o médico especialista e o paliativista. Então, os três têm que estar ali de acordo, e além disso, tem que avisar toda a equipe. Gente, tem que ter muito cuidado, uma atenção muito especial com a equipe técnica de enfermagem. Por quê? Porque são eles que estão ali, são eles que vão preparar as drogas, são eles que cuidam daquele paciente o tempo todo. Como é que fica? Será que ele vai achar que quando está desligando ali, está tirando aquela droga ou está tirando o tubo? Qual que é o entendimento dele? Que será que ele está pensando sobre isso, né? Então, a gente tem que conversar com a equipe, tem que trazer, tem que explicar, porque pode causar muito desconforto. Com a família também. E se a gente explica para a família tudo certinho, leva em consideração os valores, dificilmente a família põe alguns empecilhos. Por quê? Porque eles não querem ver o familiar dele sofrendo. Quando ele entende que o familiar já está morto e que é a máquina que está fazendo com que ele fique ali, ninguém quer isso, né? A gente não quer isso para a gente não quer isso para o nosso familiar. E também tem que ter os cuidados com o paciente. E lembrando que, em relação aos profissionais de saúde, isso é muito sério, gente. Vou contar uma história do lugar que eu trabalhava lá em Curitiba. Então, lá era um hospital que foi, enfim, teve diversos problemas financeiros, e daí foi a leilão e o grupo Mackenzie comprou. E aí nós fomos lá contratados, a equipe de cuidados paliativos foi contratada para formar a equipe. Eu fui para lá para ajudar a implantar o serviço de cuidados paliativos. E quando eu cheguei, foi falado assim para mim: olha, aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque você lembra aquela história da médica que desligava os ventiladores e que desligava a droga vasativa e que matava os pacientes e que passou no Fantástico e tudo mais? Então, foi nesse hospital. Aí eu falei, ah, é, e aí, o que que aconteceu? Que fim levou essa história? Porque eu lembro dessa história, foi um caso muito comentado e na época eu nem pensava em estudar cuidados paliativos, né? Eu falei, e aí, o que que aconteceu com a médica? Que fim deu essa história? Ah, então, a médica conseguiu comprovar que o que ela fez estava certo, porque ela estava respaldada, ética e legalmente, e o hospital teve que pagar indenização de mais de milhões para ela. Eu falei, nossa, mas o que que aconteceu? Por que que deu esse rolo todo, né? Ah, então, porque ela era uma pessoa não muito comunicativa, e ela ia lá, via que não tinha indicação, ia lá e desligava. Não conversava com a equipe, não falava com ninguém, e aí o pessoal não sabia o que estava acontecendo, achava que estava matando. E aí deu toda essa confusão. E até hoje, pouco antes de eu me mudar para cá novamente, a gente fazia reunião familiar. Isso ficou tão enraizado na cidade que ninguém queria mais ir para aquele hospital, porque lá era o hospital onde desligavam as coisas. E daí a família, a gente explicava depois para a equipe, a gente teve que fazer um trabalho de muita educação para desmistificar, principalmente retirada de suporte avançado nas UTIs, porque já tinha esse histórico lá no hospital. A médica que desligava, que retirou o suporte, ela não estava errada, mas ela errou e tecnicamente ela não estava errada, mas ela errou em não preparar os profissionais de saúde. E aí deu aquela confusão toda. Então, gente, isso é muito sério e é muito importante. E lembrando que não é só a equipe de saúde. Ah, e o pessoal da Copa, como é que tá? E a moça da limpeza, e o administrativo, né? Porque vai ouvir falar, vai tirar o tubo, vai desligar a droga, e aí, não vai pôr de novo? Né? Então, tudo isso, toda a equipe tem que estar muito bem alinhada. Esse protocolo que a gente tem aqui, todos vocês têm disponível, tá? Então, eu não vou passar item por item, porque são coisas técnicas de fato, né? Mas a gente tem a gente começa o preparo desse paciente 24 horas antes da extubação.
certo? E aí tem preparo de equipe, tem preparo de ambiente, tem preparo de medicação para esse paciente ficar mais confortável. A gente inicia com medidas antissecretivas. 8 horas antes, tiro a dieta interal para que esse paciente não corra o risco de vomitar. 2 horas antes, isso é muito importante para a gente interromper o bloqueio neuromuscular. Por quê? Porque senão eu posso mascarar alguns sintomas que esse paciente possa ter, tá? Medicações como corticoide para tentar evitar estridor laríngeo, 30 minutos antes alguns cuidados com o paciente. E aí o preparo do ambiente, desligar, deixar um ambiente muito tranquilo, desligar monitor, não tem por que monitor ficar, né, apitando ali, enfim. E lembrar que a família pode estar presente durante o procedimento se eles quiserem. Tem família que fica, tem família que não fica. Mas é importante mostrar para essa família o que eles vão ver, né? A retirada do tubo, a aspiração, às vezes o acúmulo de secreção, o desconforto respiratório que pode acontecer, tá? É, só aqui em relação ao preparo do ambiente e do paciente também, lembrando que quando tira o tubo, esse paciente pode apresentar alguns sintomas, como dispneia, pode ficar agitado, e é importante que todas as medicações estejam ali à beira-leito. Ah, mas eu não vou usar a medicação. Não quero saber, tem que estar ali. Tem que estar tudo ali. Por quê? Porque se tira o tubo, esse paciente fica desconfortável, até ir lá prescrever, até buscar a medicação, aí é o horário de almoço de fulano, aí emperra o papel na impressora, aí o sistema não funciona, aí esse paciente fica sofrendo. E tudo isso acontece. Então, a premissa é, antes da extubação, tá todas as medicações ali para que esse paciente não tenha nenhum desconforto. E se o médico, se a equipe não tiver manejo com dispneia terminal, não faça a extubação, porque senão esse paciente vai ficar ali agonizando perto da família, perto da equipe, então não estuba. Tem que ter segurança e tranquilidade e muito conhecimento naquilo que está fazendo, saber as doses, os intervalos entre as doses, para poder orientar a família também, porque tirar o tubo, gente, isso daí é tranquilo, você vai lá e tira. Agora, cuidar de uma dispneia terminal não é para qualquer um. Eu preciso lembrar, gente, que 25% dos pacientes sobrevivem após a extubação, certo? É um número extremamente alto. E aí sobrevivem horas, dias e alguns poucos pacientes vão até para casa. Poucos, mas vão. Mas eu também preciso preparar a equipe e a família para esse número, porque senão a gente vai naquele intuito de que vou tirar o tubo, por que que não está morrendo? Né? Por que que não morreu na hora? E aí os pacientes que sobrevivem mais tempo começam a causar angústia da família. Mas será que não tem que voltar à dieta porque sobreviveu? Será que não tem que voltar a um ciclo de antibiótico porque ele está aqui, né? Mas aí é lembrar do respaldo técnico de fase final de vida, critérios de terminalidade e ortotanásia, certo? Mas é um número muito alto, né? Depois da retirada do tubo, todo o apoio necessário, família, equipe, geralmente seria apropriado reunir todo mundo, ver o que ficou de angústia, tirar dúvidas, certo? Eu preciso fazer esse acolhimento. A gente também precisa de acolhimento, porque apesar de ter certeza do que você está fazendo, como eu já falei, culturalmente para nós, a gente tem todo um estigma, né? Religioso, cultural, enfim, acerca do fim de vida. Tudo bem? Ok. Trouxe alguns dilemas e algumas reflexões para a gente ter, que são os dilemas onde mais pega quando eu falo em retirada de suporte avançado, extubação paliativa. Quando eu falo em autonomia e beneficência, eu vou respeitar a vontade do paciente e dos seus representantes legais, garantindo que a ação traga mais benefício que dano. Qual é o dilema? O que fazer quando a vontade do paciente conflita com o julgamento clínico da equipe? Eu só estubo um paciente se eu tiver uma equipe alinhada, certo? E de acordo.
Se os familiares julgarem que a equipe, algum dos médicos não está de acordo, esse familiar tem total liberdade para chamar um quarto colega para que exista um consenso, certo? E nós, como profissionais de saúde, se eu não estou de acordo com o procedimento, com a retirada, a gente pode recusar sim, tá? Lembrando que o conhecimento técnico é nosso, a gente não vai fazer porque a família pediu, certo? Distanásia e ortotanásia. A extubação paliativa busca evitar a distanásia e promove a ortotanásia. E aí vem um dilema grande. Até onde vai o dever de preservar a vida? E aí envolve questões culturais, religiosas gigantescas, né? Mas aí eu preciso lembrar que os meus valores estão aqui. Eu preciso respeitar os valores de quem está do outro lado, certo? Comunicação e consenso familiar. A família pode discordar da decisão médica ou do próprio paciente. As falhas de comunicação aumentam o risco de judicialização. E aí, como conciliar diferentes visões sobre qualidade de vida e esperança? E aí, quando a gente fala do risco de judicialização, e aí eu bato na tecla de novo que a gente vive uma medicina defensiva. E que às vezes a gente deixa muito paciente ali e a gente fazendo medidas distanásicas porque a família ameaça um processo, ameaça qualquer outra coisa, tá? Se eu tenho respaldo técnico, legal, ético e moral, eu não preciso ter medo. Ah, processo da dor de cabeça. Dá. Fazer distanásia com outro paciente vai dar dor de cabeça também de alguma forma. Na sua consciência que seja. Eutanásia e cuidados paliativos é extremamente comum, né? Essa confusão de extubação paliativa e eutanásia. A extubação paliativa não visa causar a morte, mas permitir que ela ocorra de forma natural, a ortotanásia. E aí, como explicar claramente a diferença ética e legal para a equipe familiar? E aí você precisa estar muito seguro do que você está fazendo. Certo? É isso, gente. Estamos abertas. Pode falar, Mari. Não só para pedir para preencher o QR Code, esse é uma aula que faz parte, é daqui do 9, mas também a parte de diretivas antecipadas, de planejamento de cuidados, faz parte Do programa do, institucional. isso, do programa institucional, do programa corporativo de cuidados paliativos. Então, vocês respondam, por favor, e lá escolhe a opção de aula sobre diretivas antecipadas de vontade e planejamento de cuidados. Tudo bem, gente? Muita coisa, né? Muito dilema pessoal. Dúvidas, angústias, questionamentos, discordâncias. Deve. Bom, adorei. Adorei. Muito obrigada, meninas. Excelente. Bom, eu não sou médica, tá, gente? Para quem não me conhece, então eu vou fazer uma pergunta ao inverso. Super concordo com o que foi falado, essa questão do quanto, imagino quanto sofrimento vocês têm desse serviço de tratamento de bandeja que vocês precisam oferecer. Imagino quanto de sofrimento vocês enfrentam em relação a isso. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez vocês não vão gostar. Mas e quando é o inverso? Agora eu vou falar como paciente, tá? E quando acontece dos profissionais oferecerem tratamentos fúteis, que nós, enquanto pacientes, mas enquanto profissionais de saúde, esses também como profissionais de saúde, esses profissionais estão oferecendo tratamentos que não são baseados em evidências e que não são realmente os mais indicados e que está tendo esse prolongamento da vida desnecessário. Como que a gente lida com isso, com esse embate, sem ser necessária essa judicialização, porque há um sofrimento muito grande também dos familiares. Talvez, é lógico, em hospitais onde há uma equipe médica, equipe de profissionais de saúde, onde há o conhecimento avançado, isso ocorra uma menor proporção. Mas, às vezes, em outros hospitais, não. Isso acontece. Pessoas que estão desatualizadas e querem empurrar tratamentos, enfim, fúteis, que eu gostei do termo.
Como lida com isso? Como que a gente lida com isso? Eu estou falando porque eu já passei por isso em cidades menores. E é difícil, de fato, né? Vou fazer advogada do diabo, tá? Por... Porque, por um outro lado, quando nós, médicos, a gente não é treinado para o fim de vida. A gente não é treinado para desistir. E aí, desistir entre aspas, tá? É, ra- esse modelo de olhar a vida, o fim de vida como parte de um ciclo natural, está começando agora nas faculdades de medicina. Então, tem muito colega nosso que tem muita dificuldade, de fato, em pisar no freio e falar: olha, deu. Porque aí entram questões pessoais também, de que eu não desisto, só que também entra a questão de que eu fui treinado para salvar. Eu fui treinado para que, enquanto há vida, há esperança. E aí também existe o discurso de que, ah, mas a medicina avançou. Se a medicina avançou, eu vou dar todo o recurso possível, né? Não sou eu que estou desistindo, é o paciente que está ali desistindo, né? Mas você, como paciente, você tem 100% direito de recusar. Você não é obrigada a receber um tratamento que você não está de acordo. É você falar, não quero, não quero, isso não faz sentido para mim. O médico não pode impor uma coisa. Assim, só para complementar, essa questão que você trouxe, ela é muito pertinente e muito cultural, porque aqui no Brasil as pessoas não se incomodam muito, não vou generalizar, mas aqui as pessoas não se incomodam com a distanásia, Uhum. nem um pouco. As pessoas não se incomodam por conta disso, que culturalmente, tá investindo e tal. Vou dar um exemplo da minha mãe. Ao mesmo tempo que ela não quer a gastro, aí numa outra conversa, mãe, mas e se um dia precisar ir para a UTI? Depois dessa segunda Uhum. conversa que eu tive com ela, aí eu falei, eu não vou mais conversar sobre isso porque eu sou filha, vou deixar isso para outra pessoa porque não vai dar certo. Se precisar ir para a UTI, a senhora sabe que a minha mãe sabe tudo que vai a evolução da doença. Eu falei, mas e se uma hora tiver alguma coisa e a gente precisar mandar para a UTI? Qual que é o desejo da senhora? Aí ela virou para mim e falou: não, eu quero que me mande para a UTI, eu quero que me entube, eu quero que faça tudo. Eu falei, mas mãe, mesmo sabendo que não vai voltar, sabe por quê? Porque lá na igreja, uma vez, o padre contou que quem sofre muito aqui na Terra não passa pelo purgatório. Então, se eu ficar sofrendo um pouquinho aqui, eu vou direto para o céu, eu não preciso ir para o purgatório. Aí eu falei, mas a senhora já não está sofrendo? Não, mas é diferente. Eu falei, então tá. Aí eu falei, não, tipo, não é comigo. Então, tem isso também, né? Tipo, uma questão cultural. Ao passo que em outros países, em relação a processo, tem tanto processo, tem muito mais processos com distanásia, né? Aqui as pessoas não processam com distanásia. Se você tira um tubo, a chance de você ser processado é muito maior. Agora, se você mantém a pessoa ali ligada à máquina futilmente, tá ok, entendeu? É uma questão muito cultural também. E isso vale para quimioterapia, isso vale para qualquer Sim. outro tratamento que não seja de fato um suporte avançado de vida, né? Esse protocolo que vocês aderiram ali agora aqui, mas infelizmente acho que isso são poucos hospitais que têm isso, né? De ter esse preenchimento, enfim, essa conversa com o paciente, com os familiares, que eu acho que isso é super legal, né? De ter, porque Sim, dá esse sim. respaldo à Muito, equipe muito. e aos familiares e Sim, ao paciente. Mas infelizmente ainda há esse patriarcado, né? Na medicina, exato. enfim, em cidades menores É enorme. acaba acontecendo isso e não adianta o familiar ou mesmo o paciente dizer não, eu não quero e continua-se isso, entenda essa questão do valor do médico, dos profissionais de saúde, do cuidado, Sim. mas enfim, difícil. Mas esse protocolo que vocês, protocolo assim, né, posso colocar, é muito, muito importante de ter, que pudesse ser instituído isso em todas as instituições, né?
Deveria ser visceral, né? É, Deveria ser deveria. visceral e não só numa instituição terciária, quaternária, mas visceral de eu começar a fazer esse plano desde o consultório, desde daquele paciente que é diagnosticado com uma demência e que a gente sabe que vai piorar. A gente sabe que vai chegar no momento decisivo de sonda não sonda, de procedimento não procedimento. Então, se eu tivesse isso já conversado anteriormente, seria muito mais fácil. Mas aí também eu vejo o outro lado, porque a gente também vive uma medicina acelerada. Eu preciso ver mais paciente em uma hora, eu preciso fazer isso, eu preciso ver aquilo, e eu não tenho tempo. Então, não é só culpar o colega, não é só culpar o familiar, mas entender que a gente está numa engrenagem, numa loucura, que eu não tenho tempo de conversar de forma adequada com o meu paciente, né? E aí, se eu tivesse, 90% dos nossos problemas intra-hospitalares estavam resolvidos, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, Em relação a esse novo documento. não tá ligado. Em relação a esse novo documento, são para todos os pacientes que internam, porque assim, vem um jovem tratar uma pneumonia, uma gripe e tudo mais. Eu preciso ter essa conversa com esse jovem sobre suas diretivas. Volta Para pra todo mim. mundo, é isso que eu queria saber, assim, ou são para pacientes, por exemplo, eu sou da geriatria, pacientes com, sei lá, já que reinternaram e tudo mais. Sabe? Só para a gente saber, porque Sim. muitas vezes tem essa questão de tempo e tem a questão de como eu abordo, Sim. né? Porque assim, eu tô correndo e tudo mais, e o paciente fala, ó, ceftriaxona, azitromicina, vem cá, me diz uma coisa. Agora você tá bem, mas aconteceu alguma coisa. Eu também, assim, eu entendo que como médico isso pra gente é o dia a dia, mas para um paciente que internou e tá bem, o médico vira e fala para ele: mas se acontecer isso aqui, que você já pensou sobre seu final de vida e tudo mais? Você vai querer cuidado de fim de vida? Vai ser no hospital? Vai ser em casa? Entendeu? Sim. Eu acho que talvez teria também que ter um treinamento para o profissional de saúde Sim, em sim, como fazer sim, a preenchimento disso, sim. porque eu tenho medo também de nisso o tiro sair pela culatra e uma primeira abordagem a cuidados paliativos ser Ser traumática para o traumático, sim. paciente Sim, e depois eu não consigo abordar sim, isso num sim, momento que realmente eu preciso abordar, entendeu? sim, Então, sim, são essas as dúvidas sim, que eu fico enquanto como eu vou incorporar isso na minha rotina de sim, visita médica, sim. entendeu? Isso vai ser discutido aí, Dana, né? Na verdade, é um piloto, né? Dentro das instituições DASA, na verdade, mas vai ser discutido, vai ser orientado, né? Mas o que a gente tem, o que a gente vai pedir, tem pedido, né? Que, obviamente, todo paciente que entra precisa ter um planejamento de cuidado, mas não necessariamente voltado para cuidados de fim de vida. Esse paciente mais jovem que internou por uma pneumonia, eu posso conversar com ele, não é uma conversa, vamos falar sobre fim de vida. Ó, o senhor internou, tá com uma intercorrência aguda, possivelmente vai sair, o senhor é candidato a medidas, né? Se precisar ir para UTI, enfim, um suporte ventilatório, e aí você só vai colocar ali, ó, sem limitação terapêutica. Tá? Não necessariamente uma conversa de fim de vida, uma conversa de cuidados de fim de vida. Mas por que que esse documento também vai ser importante? Para guiar os hospitalistas, o time de resposta rápida, porque é um documento que você vai conseguir abrir de uma forma muito mais rápida do que você ler as nossas evoluções gigantescas de descrição de reunião familiar, sabe? Mas vão haver instruções, obviamente, mas não vai ser aquela coisa também obrigatória, preciso ter, nananã. Os mais frágeis, sim, né? Não, 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 de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Fez sentido? Tá, tá. Não é para botar uma função a mais que a gente já é tão corrido. Tá? Sim, sim. Às vezes, por exemplo, o pessoal da UTI, o paciente chegou na UTI, a gente não está ainda no caso, teve uma primeira conversa, preenche, vai guiar o colega da noite, se eu não conseguir passar o plantão de forma adequada. Tá no andar, saiu da UTI, não vai voltar para a UTI, vai estar ali, tá? Por favor. Tem uma observação ali no chat.
Essa aula fundamental deveria ficar gravada e difundida efetivamente para todo o corpo clínico. Ah, é a Estela, bonitinha. Obrigada, Estela. Só complementando, eu acho que é pensar muito na comunicação, né? Como que ela vai se dando, tá? É pensar muito na comunicação e como ela vai se dando. Às vezes, no primeiro atendimento, no primeiro momento, você não consegue ter muitas informações também sobre aquele paciente, sobre aquela família. Então, essa construção, ela vai acontecendo, né? Conforme você vai passando, conversando. Então, às vezes, num primeiro momento, você não consegue ter essas informações em específico, mas num segundo momento o paciente vai estar mais tranquilo, a família vai estar mais tranquila, e a equipe em si que está ali, né, nesse atendimento diário, 24 horas, que está mais perto, também pode auxiliar nesse lugar, te sinalizando um momento que você possa, talvez, abordar. Então, a gente vai sempre trabalhando em construção mesmo, de instrumentalização, num modo geral, acredito. E é fluido, né? Não é porque, né, eu não posso mudar meu planejamento durante a internação, né? Então, é para ser, na verdade, um instrumento para auxílio, tá? E não uma função a mais, uma obrigatoriedade a mais. Isso. Exato, exato. Alguém a mais? Olha você, hein? Falei que ia perguntar um monte. Exato, ele falou. Parabéns pela aula, acho que é muito pertinente. A Marcela e a equipe do Cuidado Paliativo, a gente interage bastante, porque conflita na questão da terapia nutricional, né? A gente está junto ali em alguns momentos. Eu queria saber se a gente hoje aqui no 9 tem algum protocolo de fase final de vida e se isso está alinhado com a suspensão da dieta enteral hoje, porque é muito caso a caso, né? A gente tem discutido, mas eu tenho alguns modelos de outros serviços que têm esse protocolo e a família, no momento que esse paciente entra em fase final de vida, já entende que essa dieta enteral vai ser retirada. Já foi conversado com a família anteriormente que o paciente não sente fome, que ele não tem sede, porque isso é a maior angústia do familiar, né? Mas meu pai vai nem morrer de fome, né? A gente ouve isso. Não tem fome nessa fase final de vida. E era isso, saber se a gente tem alguma coisa nesse caminho. A gente não tem, mas a gente pode fazer. E eu acho que é de extrema importância, Renan, porque é mais do que a extubação compassiva, a retirada da dieta é o que a gente mais sofre, né? É o mais difícil. Culturalmente é o mais difícil, mais que limitação de suporte avançado. E se a gente tivesse, de fato, essa comunicação prévia, nossa, facilitaria muito, muito. E aí eu acho que é uma educação não só de familiares, mas uma educação em equipe. Porque a gente vê muito colega angustiado com isso também. Mas não vai ter nenhum sorinho, né? Mas vai morrer de fome, exato. Um sorinho glicosado, que às vezes a gente acaba colocando para chegar no meio do caminho para aliviar a angústia, né? Contanto que não faça mal para o paciente, obviamente. Mas a gente podia sentar e fazer sim. Isso que você falou é bem interessante, aconteceu essa semana numa UTI. Um paciente evoluindo para a fase final de vida, a gente chegou para avaliar, estava com a enteral prescrita 50 ml hora. E assim, todas as outras medidas sendo suspensas, e aquilo me incomodou. Eu falei, mas e aí, a gente vai reduzir essa dieta enteral? Vamos discutir. Aí a equipe da UTI ainda estava um pouco insegura, porque a família ainda estava se adaptando, né, com as retiradas do suporte, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, não, eu vou lá dentro conversar com a família e ver se essa limitação é mais nossa do lado médico ou se é realmente da família. E aí conversei um pouco com eles, mostrei que, né, esse volume de dieta acaba gerando desconforto respiratório, pode vomitar, né, e os órgãos já não estão funcionando, né, na sua forma plena. E aí ela entendeu. Não vai tirar a dieta, não. Não, vamos reduzir para 10 ml hora. Ah, então tá bom. E aquilo era um passo para o dia seguinte ser suspenso. Então, às vezes, o trabalho da comunicação ali, do entendimento, mostrando para a família que aquela dieta integral não traz benefício, pelo contrário, vai fazer algum mal ali em algum momento, já que esse paciente está com múltiplas disfunções, né? Então,
Eu acho que esse protocolo talvez seria bom, porque aí a nutrologia, por exemplo, a nutrição no dia anterior, né, ou nos dias anteriores já vai conversando, ó, em determinado momento a gente vai ter que suspender essa interal, a gente gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso também. Isso que você está trazendo é fundamental, porque são três coisas que a gente mais ouve em cuidados paliativos, que a gente mais tenta desmistificar. Primeiro, cuidados paliativos é só para quem está morrendo. Aí a gente vai, não, não é só para quem está morrendo, aí tem toda aquela história. Segundo, a morfina mata, vocês estão matando meu pai. E terceiro, vai morrer de fome. A gente consegue conversar sobre retirada do tubo, mas é difícil falar sobre a retirada da dieta. É cultural, né? A É gente muito cresce cultural. ouvindo a mãe falando: come que você vai ficar mais forte, come que você vai melhorar, né? Então, e fora o ato de amor que existe em relação à comida pra gente, né? Todas as nossas comemorações mais importantes de vida sempre tem uma comida junto, né? Então, Na alegria e na vamos fazer. tristeza. Talvez a resistência médica É maior? Exato, exato. Exato. Falar no microfone, senão o pessoal não escuta. Gente, só para fazer um fechamento, né? Quando que ela está aqui no meu campo de visão, quando a gente fala da retirada do tubo, né? Quem tira é a físio, né? Então, o quão pesado é você fazer esse movimento. Então, obrigada, Cláudia. Alguém a mais? Mais alguma coisa? Obrigada, gente. Não foi polêmico, obrigada.